A paz do Senhor, povo de Deus! Hoje eu estou aqui com vocês com a aula número 4 do curso Discipulado Infantil. Esse curso ele é completamente grátis. Para participar, basta você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber toda segunda-feira uma aula nova aí no seu celular, no seu computador. E aí você assiste a aula com a gente, prepara um caderninho para você fazer as suas anotações, para você colocar em prática a classe de discipulado infantil aí na sua igreja, certo? Então hoje nós vamos falar a respeito da equipe para o discipulado infantil. Na aula número 1 a gente falou o que é o discipulado, o objetivo do discipulado, o que você precisa para montar a classe do discipulado. Na aula número 2 a gente falou a respeito do aconselhamento à criança que recebe Jesus como Salvador e como você deve fazer a ficha de inscrição para que essa criança venha participar da classe do discipulado. Na aula número 3, a gente falou a respeito do discipulado, do material, do local, de tudo como deve ser. E hoje a gente vai falar a respeito da equipe, que é fundamental para que o discipulado venha acontecer. Então, essa equipe você tem que ter pessoas comprometidas com a obra de Deus, pessoas amorosas, pacientes, que tenham chamado para trabalhar mesmo com crianças. Certo? Pessoas dedicadas também à leitura da palavra de Deus, porque esses professores eles vão estar ensinando a palavra de Deus para a criança, então eles precisam conhecer a palavra de Deus. Você não vai pegar uma pessoa que não sabe nada da Bíblia para ensinar a Bíblia para as crianças. Então você tem que pegar uma pessoa que, mesmo que ela não saiba muito, mas que ela esteja interessada em se dedicar e começar a ler mais a palavra, ter momentos especiais com Deus, para conhecer mais a Deus. E essa pessoa principalmente tem que ser um exemplo de vida cristã para as crianças, porque ele vai ser um discipulador. Ele vai fazer dessas crianças discípulos de Jesus. Então ele tem que ser a primeira pessoa a imitar Jesus, a ser um discípulo de Jesus e ser um exemplo no qual as crianças possam se espelhar, possam seguir, possam imitar. Não é bom que você vá colocar uma pessoa que está na igreja, mas que é desobediente, ou que não concorda com algumas coisas, que discorda, que gosta de briga, que gosta de confusão, que é preguiçoso, que não tem compromisso, que não é pontual, porque qual o exemplo que essa pessoa vai estar passando para as crianças? Então é bom que você ore a Deus, peça para que Deus coloque na sua frente, coloque na sua igreja pessoas que sejam especiais, que tenham compromisso e principalmente que amem a Deus de uma forma especial para estar ensinando a palavra de Deus para as crianças. A equipe do discipulado infantil ela é formada pelo coordenador. O coordenador do discipulado infantil é a pessoa que vai ficar responsável por organização do currículo, responsável por adquirir os materiais necessários para fazer a reunião com os professores, para elaborar os materiais, os recursos visuais, para separar as atividades, tirar cópias das atividades. O coordenador vai ser também aquela pessoa responsável por elaborar uma escala para botar os dias em que vai acontecer o discipulado. É a pessoa responsável por ver quais os dias que os alunos faltaram e fazer também dentro desse cronograma do discipulado infantil os dias que vão ter as aulas, o dia que vai haver as reposições de aulas com os alunos que faltaram algumas aulas, porque o currículo do discipulado infantil, ele tem de 13 a 16 lições. Então, o aluno faltou uma lição, no final do discipulado, para ele participar da formatura, ele vai ter que repor essa lição para que ele não vá para a formatura tendo perdido essa lição. Então, são um número X de lições, o aluno ele tem que participar de todas essas aulas. Então, o coordenador ele fica responsável por fazer essa escala de aulas, também deixar alguns dias disponíveis para reposições de aulas, fazer também o planejamento do culto de formatura do discipulado infantil, falar com o pastor, com os pais, para ir já organizando e preparando tudo o que for necessário para esse momento. Em outro vídeo, em outra aula mais para frente, eu vou estar falando a vocês a respeito de como realizar essa formatura do discipulado infantil. Então, o coordenador ele é fundamental para que venha acontecer o discipulado infantil na sua igreja. A outra pessoa muito importante para a sua equipe é o professor discipulador.
Então você vai precisar de um professor que ele vai ficar responsável por ministrar as aulas do discipulado infantil. Se você tem mais pessoas, na sua igreja disponíveis para ajudar no discipulado infantil, você pode ter 2 professores discipuladores e eles podem revezar entre si as aulas que eles vão ministrar. Num dia o outro. E você tem que ter também o discipulador auxiliar, que ele vai ser aquele professor auxiliar que vai estar sempre ajudando. Pode ser os dois, né, o professor e o auxiliar, e eles todos os dias vão estar juntos, ou podem ser 2 professores e 2 auxiliares, e eles ficam revezando entre eles. E esse professor discipulador, ele precisa organizar, planejar as aulas e as lições, preparar os recursos visuais para as aulas, lembrancinhas, atividades. Ele precisa deixar tudo organizado para que isso venha acontecer. E o professor auxiliar vai ajudar o professor em tudo o que for necessário, desde o planejamento da aula, execução de materiais, elaboração, se reunir com o professor auxiliar e com o coordenador para fazer os materiais necessários para aquelas aulas, o recurso visual, as lembrancinhas, tudo que for necessário para que a aula venha ter um bom andamento. Ele vai planejar as brincadeiras, as atividades, as dinâmicas, escolher os louvores, tudo que for para a ministração da aula é de responsabilidade do professor discipulador. E o professor auxiliar, ele tem a mesma responsabilidade do professor, porque eles vão planejar juntos, vão fazer e executar os materiais juntos, preparar tudo, as dinâmicas, o que é que você faz nessa hora, eu faço. Um vai ajudar o outro. E esse professor auxiliar, ele vai assumir a classe caso aconteça algum imprevisto com o professor, o discipulador, que ele não possa participar na aula. Esse professor auxiliar, ele vai estar assumindo a sala. Então, por isso a necessidade de planejar juntos, estudar a lição juntos, ler a Bíblia juntos, para que quando eles venham dar a aula, eles dois estejam bem a par de tudo que vai acontecer, durante todo o tempo que a aula for ministrada. Então, o professor auxiliar, ele só tem uma atividade diferente do professor, que é na situação de que enquanto o professor está ministrando a aula, o professor auxiliar, ele vai ficar responsável por fazer a chamada, vai ficar responsável por escrever no caderno ata do discipulado infantil, que é um caderno feito para colocar as chamadas, o nome das crianças que estiveram presentes na aula, qual foi o andamento da aula, as dúvidas que surgiram, no que foi que o material deu certo, no que foi que o material não deu certo, que vocês vão precisar melhorar depois. Então, esse livro ata, o auxiliar, ele vai anotar tudo o que aconteceu durante a aula, as observações, e também vai ficar como registro para a próxima, na aula seguinte, saber o aluno que veio, o aluno que não veio, para repor a aula que o aluno perdeu. Então, o professor auxiliar, ele fica responsável por essa parte da aula. Mas todos são equipe, todos trabalham juntos. Não existe uma pessoa mais importante do que a outra. Não, só desempenham atividades diferentes para que tudo venha a correr bem. Então, eu espero que vocês tenham compreendido bem direitinho o que a gente quis passar nesse vídeo. Estarei enviando para uns inscritos, as pessoas que fizeram as inscrições no curso durante o período certo, que a gente abriu um período para inscrições e o período já encerrou. Então, você não pode mais fazer inscrições para receber o material e as atividades, mas você pode estar assistindo as aulas aqui direitinho, e quando a gente concluir esse curso com essa turma que está fazendo, a gente pode abrir uma nova turma para vocês receberem o material e a gente está passando essas atividades para vocês. Mas quando isso acontecer, eu aviso a vocês, deixo tudo avisado para que ninguém venha perder, tá certo? Mas por enquanto, vocês que estão participando já vão me responder a atividade. Não esqueçam de colocar o nome direitinho, preencher o nome completo e colocar o e-mail com letras minúsculas, sem espaço,
porque muitas vezes colocam, alguém manda um e-mail com todas as letras maiúsculas. Aí quando a gente vai mandar o e-mail, dá erro, você não vai receber o material da aula seguinte. Ou então coloca espaço, @espaço hotmail.com. Então você não está mandando o e-mail correto. Então vai acontecer de não receber o seu e-mail. Ou fica a primeira letra maiúscula e todas as demais letras minúsculas. Então você não vai receber o seu e-mail, porque o e-mail vai ser direcionado para um e-mail errado. Então tenta prestar atenção nisso, para que seu e-mail venha ficar escrito corretamente. Se não recebeu, manda um aviso para mim e diz, olha, meu e-mail não chegou. Porque quando a gente manda 200 e-mails de uma vez só, pode ser que ele vá na sua caixa de spam, na sua lixeira. Então você procura na lixeira, no spam, porque o e-mail pode ter sido direcionado para lá, tá certo? Mas caso você vá lá na lixeira, vá no spam, ainda não achou o e-mail, você manda para mim. Não, respondi a atividade 3, mas não recebi o material da aula 4. E aí eu vou ver o motivo que você não recebeu e mando para vocês depois, tá certo? Então eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Se você gostou, clica em gostei. Se inscreve aí no canal para não perder mais nenhuma aula, porque ainda temos 6 aulas para frente. Então você não pode perder. Compartilha com os amigos. Um beijo no seu coração e até a próxima aula.